Boa noite, boa noite, boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda aula do Saia do Galinheiro. Eu já quero começar a te pedir algo do fundo do meu coração. Você tem aí debaixo, você pode compartilhar, compartilhe o link com alguém, compartilha com uma pessoa que você ama, compartilha com seu pai, com a sua mãe, compartilha com seu irmão, compartilha com seus melhores amigos, compartilha com o pessoal do trabalho, porque hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, mas mais do que inteligência emocional, nós vamos falar sobre poder emocional. Ontem nós falamos sobre identidade, sobre sabotadores de identidade, mas hoje nós vamos falar sobre poder emocional. Eu vou falar pelo menos 4 princípios de uma pessoa poderosa emocionalmente. Então compartilha pesado, compartilha em massa. Lembra, você é generoso porque você é uma águia. Você é generoso, você é diferente. Você não pega as informações só para você. Não, você é diferente. Então compartilha isso. Olha, tudo isso tem sido feito para você de forma totalmente gratuita. Será que esse conteúdo todo não merece você apenas compartilhar, colocar lá no seu Instagram, colocar lá no seu Facebook, compartilha lá no Facebook? Será que você não tem uma tia lá daquela que fica perguntando para você, cadê as namoradinhas, cadê os namoradinhos, que ela precisa de mais poder emocional? Deixa a dica lá, compartilha lá no Facebook, manda para os seus amigos no WhatsApp, manda para os grupos no WhatsApp. Eu estou esperando você fazer isso. Você já fez isso? Eu não vou começar enquanto você não fizer isso. A minha equipe está falando aqui se o número de pessoas está crescendo, se o número de pessoas está diminuindo. Se você não fizer isso, não tem graça. Se você fizer isso, você é só um consumidor de conteúdo, mas você não começou nem a praticar a sua nova identidade. E isso eu tenho uma pergunta para você, e eu queria que você respondesse no chat. O que você já praticou? O que você já praticou de ontem? Eu recebi no direct pessoas falando assim, não, a partir de ontem eu olhei para o meu namorado, que é um tranqueira, falei, olha, tchau. Eu já vi pessoas que me mandaram falando, hoje eu já comecei a fazer exercício físico, a cuidar mais de mim, porque eu sou uma águia. Eu quero saber, comenta aí no chat, o que você já começou a praticar na sua vida com a sua nova identidade de águia. Você já começou a trabalhar nos seus sabotadores? Você já começou a trabalhar na sua insegurança, no seu apego? Você já começou a trabalhar no que falaram sobre você, pegar a sua nova identidade? Eu quero saber, comenta aqui no chat, vamos movimentar esse chat. Ontem ficou muito quietinho, eu sei que ontem foi uma live pesada, foi conteúdo pesado, às vezes não dava nem para falar, né? Uau, não dava nem para falar, mas hoje eu quero a interação de vocês, eu quero ver vocês perguntando, vocês comentando ali e compartilhando. Você já compartilhou essa live? Você já mandou o link para os seus amigos? Você já compartilhou no WhatsApp? Pelo site já vai direto. E eu queria que você fizesse uma coisa também. Eu tenho um desafio para você que está assistindo essa live. Eu quero, você que espelhou essa live na TV, que a qualidade fica muito melhor, fica muito mais legal assistir. Tem pessoas, eu recebi fotos de pessoas assistindo como se fosse um programa de TV com a família, com os amigos. Eu vi gente que convidou os amigos para estar em casa assistindo o Saia do Galinheiro. Uau! Olha que pessoa generosa, olha que pessoa fantástica. E eu tenho um desafio para você. Se você está vendo no celular, tira um print, marca hashtag Saia do Galinheiro, @blog do Galhardo e posta nos seus stories. Se você está assistindo na TV, tira uma foto. Se você está assistindo no notebook, tira uma foto. No computador, tira uma foto. Hashtag Saia do Galinheiro, @blog do Galhardo, me marca, posta nos seus stories e vamos fazer um movimento de águias, um movimento de Saia do Galinheiro. Eu quero te falar uma coisa. Eu preciso te falar isso. Você não está sozinho.
Nós somos uma tribo. Nós somos pessoas diferenciadas. Talvez você esteja com medo da solidão. Não precisa ter medo da solidão. Você está, pelo menos, comigo. E eu não abro mão de você. Eu não abro mão da sua história. Eu não abro mão de te mentorear nesses dias, de te mentorear, de te ajudar a sair desse galinheiro. E como nós falamos ontem sobre identidade, então peraí, antes de eu começar o conteúdo, você compartilhou? Você mandou para quantas pessoas? Coloca aqui no chat. Para quantas pessoas você já mandou o link dessa live? 5, 10, 20, 50, 50, 60, uau! Você mandou para sua lista de transmissão, uau, fantástico! Você é excepcional, você é diferenciado. Mas quando nós vamos falar sobre identidade, nós já falamos que nós precisamos eliminar os sabotadores. Mas é muito importante que agora, você talvez fora do galinheiro, você então precisa começar a trabalhar o seu poder emocional. Porque não adianta você ser uma águia e pensar como galinha. Não adianta você ser uma águia e ter o poder emocional dos pombos. Não adianta você ser uma águia e ter o poder emocional das borboletas, não sei. Águias precisam de um verdadeiro poder emocional. Pessoas diferenciadas, pessoas que alcançam resultados extraordinários. Eles só alcançaram esses resultados nos seus relacionamentos, porque grande parte da sua vida é relacionamentos. Se você consegue entender o poder emocional dos relacionamentos, você vai facilitar muito a sua vida. Relacionamentos amorosos, relacionamentos com a sua família, relacionamentos profissionais, colegas, amigos íntimos. Aqui seria muito mais profundo, porque nós precisamos entender que nem todo amigo é amigo íntimo, nem todo amigo íntimo é colega, nem todo colega é amigo íntimo, mas a gente mistura tudo e se decepciona e se frustra demais. É por isso que ser uma águia é algo completamente profundo, ser uma pessoa 3% é algo completamente profundo. Mas o poder emocional também muda a sua relação com o dinheiro. O seu poder emocional muda a sua relação com a sua carreira profissional. O seu poder emocional te transforma em outra pessoa. Pessoas excepcionais, você vai ver que elas tiveram um alto poder emocional. Elas foram resilientes, elas foram corajosas, elas foram duras na queda, elas são poderosas. E hoje nessa aula, então ontem foi uma porrada em você, e hoje é uma aula de instrução. Eu quero falar sobre pelo menos 4 princípios de poder emocional que você precisa aplicar na sua vida. Eu vou te ajudar a aplicar na sua vida. Eu quero ver você comentando no chat amanhã que você fez tarefas. Eu vou te passar tarefa hoje. O negócio ficou ferrado agora, né? O negócio ficou difícil agora, né? E, gente, antes de começar também, só me dá um minuto. Eu queria agradecer a Igreja Restauração em Vida, que liberou esse espaço maravilhoso. Isso para mim é fantástico, porque a Igreja Restauração em Vida, bom, eu sou daqui, né? Então eu não posso falar nada, eu sou suspeito. Mas a Igreja Restauração em Vida é uma igreja fantástica, porque além dela se preocupar com o espiritual, ela também se preocupa com o pessoal.
E é por isso que ela liberou esse espaço, o espaço dela, o altar dela, para falar sobre inteligência emocional, para falar sobre saia do galinheiro, para ativar uma nova identidade. Eu queria que você colocasse aí no chat palminha por esse lugar. Uau! 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 Porque isso é extraordinário. Isso é extraordinário de verdade. As águias, elas são poderosas. E você sabe de uma coisa? As águias, elas precisam aguentar muita pressão cranial. Porque como elas voam muito alto, como elas alcançam alturas que outras águias não chegam, como elas têm coragem de entrar em alturas que outras aves não possuem coragem, a pressão atmosférica no alto, como nós sabemos, é muito alta e faz pressão no nosso crânio, faz pressão no crânio da águia. Então, ela precisa ser muito forte. E a águia é a ave com mais força, que aguenta mais pressão, para ela voar cada vez mais alto. Ela consegue passar pela tempestade. A chuva está caindo, a tempestade está caindo, ela consegue voar e passar pelas nuvens e alcançar uma altura onde o céu está azul. Uau, uau! Enquanto outras aves ficam ali na chuva, enquanto os meros mortais ficam ali, ai meu Deus do céu, essa tempestade, ai meu Deus, olha o que está acontecendo, meu Deus do céu, me tira daqui. As aves possuem poder para ultrapassar a tempestade, e enquanto todos estão na tempestade, ela está na calmaria de um céu azul. Uau! É hoje que eu vim te ensinar isso. Como que você vai entender, enquanto todos olham a tempestade, você verá o céu azul. Eu quero então começar aqui com os 4 princípios, com um princípio que para mim é o primordial. Todos os outros são irmãos. E o último que eu vou falar é muito importante. Mas o primeiro é esse que eu vou começar dizendo agora. Pessoas com alto poder emocional, elas entendem que problemas emocionais só são curados com remédios emocionais. Problemas emocionais só são curados com remédios emocionais. Comenta aí no chat. Problemas emocionais só são curados com remédios emocionais. Uau! Porque o que acontece com a grande maioria de vocês que estão me assistindo? E já aconteceu comigo, ontem eu contei a minha história. Você tem um problema emocional de rejeição. Você tem um problema emocional de abandono. Você tem um problema emocional de mágoa. Você tem um problema emocional e você tenta curar esse problema emocional no shopping. Você tenta curar esse problema emocional comprando sapato, comprando roupa, comprando carro. Eu fui uma pessoa que eu tinha um problema emocional, lembra que eu falei da rejeição, do sintoma de inferioridade que eu tinha? Eu tentava curar esse problema emocional comprando depois, quando eu tinha condição, comprei todos os Nike Shox possíveis existentes no planeta Terra.
terra. Eu tinha uma coleção de Nike Shox e nada disso me fazia me sentir melhor, porque problemas emocionais não são curados com dinheiro. Problemas emocionais não são curados com produtos, não era curado com um tênis. Quando você começa a entender isso, você percebe, eu quero te fazer essa pergunta: quanto dinheiro você já gastou com problemas emocionais, tentando tratá-los com bens, com carro, com casa, com isso, com aquilo, com roupa, com sapato, com relógio, com celular? Quantos problemas emocionais você já tentou sarar, gastando dinheiro, e você viu que você gastou um mundo de dinheiro e ainda não tinha resolvido? Quantos problemas emocionais você tentou descontar na comida? Há pessoas que têm compulsão alimentar porque elas têm uma ferida emocional. Então elas ficam ansiosas e elas descontam na comida, elas ficam estressadas e descontam na comida. Quantos vícios você carrega? Quantos vícios você carrega? Eu já tratei nas mentorias de pessoas que elas não se conheciam, então elas se tornaram viciadas, e na verdade o vício delas é porque elas estavam tentando tratar uma dor emocional, um problema emocional. Pessoas poderosas emocionalmente, elas sabem que não se cura dor emocional com dinheiro, não se cura dor emocional com comida, com vícios, não se cura. Dores emocionais precisam ser tratadas nas esferas das emoções. O resto é band-aid. Eu tinha carro zero, turbo. Eu tinha os melhores tênis, as melhores marcas. E nada disso resolvia. Era só band-aid. Talvez você esteja colocando band-aid na sua vida hoje e ainda não resolveu. Talvez você seja aquela pessoa que trai, que mente, que engana, que precisa. Eu vou falar uma coisa aqui, porrada para você, tanto para homens, tanto para mulheres, para não falarem que eu sou machista, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Apesar que eu sei de uma coisa, quem está aqui não é mimimi, mas eu não sei aonde esse vídeo pode chegar, então eu vou tomar muito cuidado com o que eu vou falar, porque hoje no mundo da internet as pessoas te destroem, te cancelam. Aliás, que isso é uma pequenez de um tamanho. Mas, deixa eu te falar, quantas fotos no último mês você postou para curar uma dor emocional? Virou um rato de academia para receber elogio, 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 elogio. Posta foto sem camisa, bonitão. Gustavo, de onde você tirou isso? Porque eu já fui assim. Malhava para postar foto e receber elogio, porque eu queria, de alguma maneira, ser saciado na minha carência, ser saciado na minha inferioridade, ser saciado na minha validação. Quantas fotos do que você tem, da marca do seu carro, do seu corpo, e você não precisa responder isso aqui no chat, não quero te expor. Eu quero que você responda para você mesmo. Quantas dessas fotos, quanto dessa exibição
foi para tentar saciar uma dor emocional, mas quando você foi dormir, a dor e o vazio ainda estavam lá. Quantas mulheres, camarada, você beijou e você ainda se sente pequeno e vazio? Eu atendo pessoas assim. Quantos caras você saiu, mulher, e você ainda continua se sentindo vazia? Ei, amigo, quantas mulheres você traiu para você se sentir homem? E você ainda continua se sentindo um menino indefeso. Dores emocionais só são curadas com remédios emocionais. É você se conhecendo, é você entrando na sua infância, é você entrando no seu passado, é você se permitindo ser confrontado, é você tendo um mentor. Isso que você está fazendo agora, e eu tenho certeza que você tem pessoas aqui que já querem sair da live, que vão colocar, que vão clicar no negativo, vão dar dislike, porque as entranhas estão sendo confrontadas e dói demais. Mas é a dor que cura. Eu fiz um post e uma página publicou e tinha um monte de gente lá falando um monte, porque eu falei que a dor traz crescimento. O confronto traz crescimento. Você já se permitiu ser confrontado? Você já se permitiu acessar o seu coração? A Bíblia diz: sonda-me, Senhor, e me conhece. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu acho lindo isso, porque a Bíblia está falando autoconhecimento. Se investigue, se entenda. Porque o segundo princípio de uma pessoa poderosa emocionalmente é esse: o questionamento. Porque o questionamento leva ao autoconhecimento. Se você nunca se questionar por que você faz o que faz, você nunca vai entender o que tem de errado dentro de você. Se você nunca se questionar por que você posta essas fotos, e ser sincero com você, talvez você nunca vai achar a resposta. Se você nunca se questionar do porquê que você ficou tão mexido com aquilo que aconteceu, talvez você nunca vai achar a resposta. O questionamento, pessoas poderosas emocionalmente, elas se questionam. Os meus mentorados, eles falam que eles ficam doidos ali, pelo menos na primeira, na segunda semana, eles ficam meio doidos. Porque eles começam a se perguntar e se questionar tudo. Porque é uma tarefa, e eu quero que você faça essa tarefa. Até amanhã. Comece a se questionar: por que eu fiquei tão brava? Por que me mexeu tanto comigo? Essa pessoa ter terminado comigo, essa pessoa ter me enganado. Você sabe uma coisa que com o tempo, com o meu trabalho eu fui descobrindo? Que a grande maioria das pessoas, elas não estão preocupadas de terem sido traídas. Na verdade, elas estão machucadas porque elas foram enganadas. Porque no fundo, elas acreditavam que elas eram boas demais e que isso não aconteceria com elas. Elas não estavam magoadas com a atitude do outro, elas estavam magoadas, elas estavam feridas, elas estavam dilaceradas porque elas se sentiram enganadas, porque elas carregaram culpa de terem sido enganadas. E o ego bateu lá tão grande, que elas talvez não suportavam ser rejeitadas. Elas não suportavam ter sido feitas de bobas.
Elas não suportavam. E a grande maioria também não suportava dar a resposta. Na verdade, o problema não foi o que ele fez. O problema sou eu que estou me sentindo um lixo por causa disso, porque eu me achava a mulher mais fantástica do mundo. E eu descobri que até a mulher mais fantástica do mundo pode ser traída. Uau! Uau! Vamos, comenta aqui no chat, vamos mudar esse clima, eu sei que ficou pesado, uau, uau, comenta no chat, uau! Questionamentos trazem respostas, e é só na verdade que você consegue trabalhar. Há pessoas que elas não conseguem mudar de fase. Há pessoas que não conseguem mudar de nível. Aliás, eu ouvi algo incrível essa semana de um bispo que eu admiro demais, o J.B. Carvalho. Ele disse assim: a tentação é o ticket para nossa mudança de nível. O meu pai, pastor, ele também fala uma coisa incrível, que é de um alto poder emocional gigantesco. Ele diz assim: eu estou aqui na terra para aprender a amar. Uau, 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 uau. Questionamentos são poderosos, porque você faz descobrir a verdade, e é só na verdade que você muda de nível. É só trabalhando na verdade, no fundo, no interior do interior, que você consegue mudar de nível. E para isso você precisa se questionar e acessar as suas mazelas, acessar os sentimentos mais nojentos que você tem. Às vezes em algumas sessões de mentoria, eu vejo as pessoas, elas não querem assumir o que está na cara. E por isso saem do programa de mentoria sem serem curadas. Eu tenho meus mentores, e um dos meus mentores, ele falou, logo na primeira sessão, ele me fez uma pergunta e eu disse, é isso, e ele ficou espantado comigo. Ele falou assim: eu demoro 5 sessões, eu demoro 4 sessões, geralmente para acessar isso de alguém, e você já falou na primeira. Eu falei assim: porque eu assumo minhas mazelas, eu assumo minhas podridões, eu assumo o que está de errado em mim, e eu verdadeiramente quero mudar. Porque eu quero ter alto poder emocional, para enquanto todos estão na chuva, na tempestade, eu estou no céu azul, desfrutando da minha vida, da minha existência e do meu propósito. Uau! Você tem coragem de falar que você é invejoso? Você tem coragem de falar que a crítica que você faz contra aquele rico é pura inveja? Você tem coragem de falar que você sente raiva, rancor, mágoa, que você quer se vingar? Você tem coragem de se acessar e falar assim: talvez eu ainda seja preconceituoso, sim, talvez eu ainda tenha eu carrego coisas dentro de mim, sim. Se questionando e acessando a verdade. E aí então, podendo trabalhar o seu poder emocional. Porque lembre-se, se você ainda está postando foto, comprando carro, fazendo isso, fazendo aquilo, pegando mulher, pegando homem, fazendo escarcéu para tentar curar dores emocionais, você vai viver nessa mediocridade, nesse galinheiro emocional, o resto da sua vida. Por isso que
Você precisa se questionar. Como que eu faço isso? Simples, com uma pergunta chamada por quê? E eu vou te dar um exemplo aqui meu, vou abrir meu coração, da minha época de galinheiro. Por que eu estou sofrendo tanto por esse término? Porque ela me chutou. E por que ela me chutar me machuca tanto? Porque ela é uma mulher estilo balada, isso lá em 2010. E por que isso me machuca tanto? Porque eu me sinto inferior. E por que isso também me machuca tanto? Porque meus amigos estavam andando comigo, algumas pessoas que nunca andaram comigo começaram a andar comigo porque eu estava saindo com essa pessoa. Entendi. E eu não me sinto validado. E agora eu sinto que eu não sou ninguém. Porque agora meus amigos não vão querer mais andar comigo. Eu me sinto inferior. Uau! Gustavo, por que você comprou esse Nike Shox, o 10º Nike Shox? Porque eu estou tentando ser alguém. E por que você não é alguém? Eu sinto que eu não sou ninguém. Por quê? Porque na infância eu me senti inferior. E eu estou tentando compensar isso. Uau! 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 Você comenta aqui no chat. Será que você não precisa começar a se questionar e a ser honesto com você? Você não precisa ser honesto com as pessoas ao seu redor, falando os seus motivos, não. Talvez você só vai conseguir fazer isso quando você estiver como eu, completamente livre e consegue falar disso, sem se envergonhar, porque honra a sua história, honra a sua vida, não tem vergonha do que foi, do que é, porque sabe que um dos princípios maravilhosos de uma pessoa 3% é se honrar. E o terceiro princípio de uma pessoa com poder emocional é saber que as pessoas não fazem o que fazem para nos machucar. Elas fazem para se dar bem. Uau! Uau! Porque você talvez, que está me assistindo, sofreu um adultério. Talvez você foi machucado, ferido, traído. Não num relacionamento, mas na sua organização. Assim como eu e minha família fomos traídos várias vezes. Assim como eu já traí e já fui traído. Assim como você já levou aquela fechada no trânsito, aquela buzinada e aquele palavrão pela janela ecoou. E você percebe que você pega isso para si.
E você está pegando uma coisa para si, dizendo, é porque eu sou feia, é porque eu sou chata, é porque isso, é porque aquilo, é porque essa pessoa é uma filha da mãe, ela quis me prejudicar, ela quis me ferrar, ela tem raiva de mim, ela tem ódio de mim, e você fica carregando tudo isso. Eu recebo várias mensagens todos os dias de pessoas que não conseguem perdoar, porque elas estão olhando e falando, isso foi contra mim, essa pessoa tem que pagar, ela quis me ferrar, etc, etc, etc. Quando no fundo não foi nada contra você, só foi ao favor dela. Porque todos nós somos programados a viver ao nosso próprio favor. Todos nós somos programados a fazer o que é melhor para a gente. E uau, o incrível disso, e eu quero fazer um exercício aqui com você, eu quero que você responda aqui. Para você ver a quantidade de respostas diferentes. Qual é o seu sorvete preferido? Sorvete de massa. Qual o gosto preferido? Morango? Chocolate? Baunilha? Flocos? Açaí? Caju? Chiclete? Comenta aqui, qual é o seu preferido? E qual é o seu mais odiado, que você não chega nem perto? Qual é o sabor que você não gosta? Comenta aí. Olha a quantidade de respostas diferentes. Sabe o que isso nos ensina? E aqui antes eu quero fazer uma pergunta para você, antes de falar o ensinamento. Quando você... Aliás, você tem culpa de não gostar do sorvete que você não gosta? Você foi na sorveteria pensando assim, eu vou rejeitar o sorvete de morango. Eu vou rejeitar o sorvete de baunilha, só para ele aprender. Você não tem culpa de não gostar de sorvete de morango. Simplesmente o seu paladar não gosta. Agora, faz sentido o sorvete de morango se sentir rejeitado? Sobre algo que você não tem culpa, você só quer tomar o sorvete mais gostoso para você. E o sorvete mais gostoso para você não é o de morango. E a minha pergunta para você é, quando você se sente rejeitado por alguém, quando você se sente rejeitada por alguém, quando aquele homem, aquela mulher não quis você e você falou, eu sou, meu Deus, faz sentido algum? Ou aquela pessoa, ela só não tem culpa da configuração dela, a respeito de relacionamentos, não estar na configuração dela, uma pessoa como você. Ela não te rejeitou, ela não quis te ferrar, ela só quis se dar bem, ela quer o melhor para ela. Agora, isso significa que você não presta? Não, significa que para ela não rola, mas tem outras milhares de pessoas no mundo que olham para você e você é a configuração delas. Porque as pessoas, elas só querem se dar bem. Gustavo, mas ele falou que queria fazer para me ferrar. Ele pode ter falado isso, mas porque na cabeça dele, ele te ferrar fazia ele se dar e se sentir bem. No fundo, ele só continuou fazendo por ele mesmo, porque algo fazia sentido. Uau! 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 Porque se você leva a vida pegando tudo que acontece para você, isso se torna muito pesado.
Isso te leva para baixo, isso te leva para o rancor, para a mágoa. E eu te pergunto, uma pessoa carregando sacos de rancor, de mágoa, de falta de perdão, uma pessoa carregando raiva, uma pessoa carregando essa tristeza, essa inferioridade pelas coisas que aconteceram, essa pessoa consegue voar alto? Não, ela fica debaixo da tempestade. Gustavo, mas ele me traiu, sim, porque na configuração cerebral dele ele estava se dando bem com aquilo. Gustavo, mas ele me deixou, sim, na configuração cerebral dele ele estava se dando bem com aquilo. É claro que te machucou, é claro que te feriu, é claro que está doendo, é claro, mas se você pegar isso falando é contra mim, e ele é um imbecil, você vai tornar as coisas muito mais pesadas. Mas quando você consegue entender que as pessoas só fazem as coisas para se dar bem segundo a capacidade e ferramentas emocionais e capacidade de moral, de ética, de caráter que elas possuem, você começa a entender diferente. Eu já fui enganado. Existe uma música de uma banda de rock chamada Oficina G3. Quem é cristão aqui conhece. E conhece a história de Judas. E fala assim: é um beijo que antecede a traição. Na minha vida não emocional, não romântica, não amorosa, eu já recebi abraços e beijos, e 5 minutos depois, eu soube que aquela pessoa estava me apunhalando pelas costas. Mas não é sobre mim, é sobre o que aquela pessoa tem a oferecer, sobre a história dela, sobre o que ela aprendeu com a família, o que ela aprendeu na vida, no colégio, em qualquer lugar. Sobre ser alguém. É por isso que nós estamos sendo pessoas diferenciadas. É por isso que eu estou te fazendo um convite de poder emocional, para você ser diferenciado. Porque deixa eu te falar uma coisa, o mundo vai continuar sendo o mundo. Ser um 3% é mais do que ser uma tribo excluída do mundo, é evangelizar o mundo. E o que isso significa evangelizar? Significa trazer a mentalidade, trazer uma mensagem de mudança. Falando, olha, dá para ser diferente, ser um 3%, por que eu peço para você compartilhar essas lives? E se você não fez, agora você vai ter se arrependido de não ter feito. Por que eu peço isso? Porque quanto mais pessoas aprenderem e tiverem acesso a isso, menos problemas nós temos com esse tipo de comportamento, com esse tipo de atitude, porque as pessoas vão começando a aprender ferramentas emocionais, elas vão expandindo a consciência, elas vão tendo transformação mental, elas vão crescendo e deixando alguns comportamentos idiotas para se transformarem em águias. Uau! Você pegou essa? Você pegou essa dose? Não adianta você ser uma águia sozinho. Se o mundo continuar assim, é por isso que uma águia tem mais do que a missão, tem um propósito verdadeiro de também ensinar as pessoas que há um caminho diferente. Mas quando você entende, já começa entendendo que que o propósito, aliás, você começa entendendo que as pessoas não querem fazer mal, elas só querem se dar bem. Porque ninguém acorda falando assim, hoje eu vou fechar alguém no trânsito. Não, ela te fecha porque ela está atrasada. Ninguém acorda falando assim, hoje eu vou ferrar 20 pessoas. Não, elas acordam falando assim, hoje
eu vou ferrar 20 pessoas para me dar bem. Isso é extraordinário, porque você começa a reconfigurar, ou no termo mais usado por aí, você começa a ressignificar tudo o que te aconteceu na vida. As pessoas fizeram para se dar bem, e as pessoas fizeram e deram o que elas tinham para dar no momento em que aquilo aconteceu, segundo a capacidade delas, segundo o crescimento delas, segundo o tamanho delas e segundo aquilo que elas aprenderam. Às vezes não foi nem por maldade, foi porque elas só sabiam fazer aquilo. E você começa a reconfigurar toda a história. Uau! E qual é o quarto? E que eu considero o mais importante. O quarto mudou minha vida de verdade. O quarto transformou minha vida de uma vida pesada para uma vida muito mais leve. O quarto se chama o poder emocional de olhar tudo como ganho, ao invés de olhar como fracasso. Existe uma máxima que diz o seguinte, e você pode pegar essa máxima para você que sua vida vai mudar. Não existem fracassos, existem resultados. Não existem fracassos, existem resultados. Não existe perdas, existem resultados. Você não perdeu o seu casamento. O resultado do seu comportamento, junto com o comportamento do seu marido, trouxe isso. Difícil, né, de engolir? Comenta aqui. Uau! Aliás, vamos fazer o nosso momento? Hashtag saia do galinheiro. Hashtag saia do galinheiro, comenta aqui no chat. Hashtag saia do galinheiro, pega essa dose. Uau, uau. Essa hashtag é legal. Hashtag pega essa dose. Show de bola, gostei dela demais. Você percebe isso? Não existe perdas, existem resultados. Porque pessoas responsáveis, algo que eu falei semana passada, ontem, é que pessoas responsáveis, elas sabem por que chegaram até ali, o que trouxe até ali. Não existe um relacionamento fracassado, existe um resultado. Tem pessoas que casaram com pessoas que já sabiam que não prestava, casaram pelos motivos errados, casaram sem conhecer os valores e princípios daquela pessoa, casaram sem testar e atestar aquela pessoa, sem provar aquela pessoa como ser humano. Tem pessoas que começaram a se relacionar com pessoas que tinham, obviamente, um caráter duvidoso, e você sabe disso. E aí você quer culpar o outro, você quer falar que sua vida foi um fracasso, isso e aquilo, quando na verdade só foi um resultado das suas próprias escolhas, do jeito que você se comportou, daquilo que você escolheu no momento que você fez essa escolha. E o silêncio reina no saia do galinheiro. Porque eu já fui uma pessoa péssima, com comportamentos péssimos, e eu tive resultados péssimos. Eu já escolhi relacionamentos por status, porque a moça era bonitona, da balada. Sinceramente, eu não estou falando que você não pode ter isso, porque vamos ser muito francos, que quem aqui conhece a Stephanie sabe que eu tenho a namorada mais linda do planeta Terra. Mas eu não a escolhi por isso. Eu a escolhi pelos valores e princípios que ela carrega. Eu escolhi pelo caráter. Eu escolhi pelos sonhos, que são extremamente congruentes com o meu. Com os meus, aliás.
E aí, de bônus, Deus me deu a mulher mais linda do planeta Terra. Mas antes eu escolhia só pelo corpo, escolhia pelo status, por isso, por aquilo, e me ferrei. E talvez algumas mulheres que me escolheram por alguns motivos também se ferraram, porque o meu comportamento também era muito lixo. Quando você começa a olhar tudo como um ganho e não como perda, como fracasso, você muda a sua visão. Você já percebeu que quando você decide assim, eu vou comprar, ou eu quero comprar uma Audi azul. Já percebeu que começa a aparecer 1 milhão de Audis azuis na rua? Você já percebeu que quando você fala assim, nossa, eu quero tal tênis, ou eu quero tal camisa, roupa de tal marca, ou não, eu quero um iPhone 11, parece que todo mundo aparece com um iPhone 11, porque a nossa mente é programada a buscar aquilo que nós queremos. Pessoas com alto poder emocional, elas buscam os ganhos e não as perdas. Pessoas com alto poder emocional, elas ganham o que elas podem ter aprendido. Elas olham para o lado bom do lado ruim. Uau, elas olham para o lado bom do lado ruim. Porque até naquilo que aconteceu de ruim com você, tem um lado bom. Pessoas com alto poder emocional, elas começam a perceber que em tudo existe um ganho. Tudo existe um aprendizado. Tudo você pode crescer. E elas se tornam viciadas em ver só o lado bom. Isso é maravilhoso, porque a grande maioria das pessoas, 97% do mundo, todo mundo que está no galinheiro sabe só ver o lado ruim. Foca no lado ruim, foca nos defeitos, foca nos erros, foca no que não está acontecendo de certo, e tudo se torna fracasso, tudo se torna frustração, tudo se torna a pior coisa do mundo, porque você só vê o lado ruim das coisas, você só olha o fracasso, e grande parte das pessoas estão configuradas assim, a só ver o que de ruim aconteceu. Mas pessoas com alto poder emocional, águias, aprendem a olhar tudo pelo lado do ganho, tudo pelo lado da oportunidade. A pandemia que nós tivemos, teve pessoas que ficaram paradas e se afundaram. E teve muitas pessoas que ganharam muito dinheiro. Teve pessoas que se reinventaram na sua profissão. Teve pessoas que descobriram talentos novos. Teve pessoas que enfrentaram os seus preconceitos para entrarem em profissões que eles achavam humilhantes, isso e aquilo. E estão ganhando dinheiro. Eu conheço várias. Mas há pessoas que estão, agora, nesse momento, em posição fetal, na sua cama, choramingando, dizendo, ó dia, ó azar, Deus, por que você fez isso comigo? Uau! 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 O Saia do Galinheiro mesmo é um evento ao vivo, com pessoas. Mas por causa da pandemia, eu vi a oportunidade de trazer isso para você. Uau! E eu estou transformando centenas de pessoas. Uau!
Quando nós falamos sobre finanças, quantas oportunidades você perdeu só por ficar olhando o lado ruim? Quantas oportunidades profissionais você perdeu só para olhar para o lado ruim? Quantas coisas na sua vida, quantas críticas você faz a si mesmo, a si mesma, só por olhar para o seu lado ruim, o que você não tem de bom? Aí a mulher tem lá 60 quilos e só sabe olhar para o peso dela. A mulher tem 100 quilos e só sabe dizer que ela não é ninguém por causa do peso dela. Como se ela não tivesse qualidades, como se ela não fosse sincera, fiel, como se ela não fosse uma pessoa extraordinária que ajuda pessoas, como se ela não fosse engraçada, como se ela não fosse uma boa companhia, uma boa amiga. Você olhou para os acontecimentos da sua vida, para a traição, para o fim do seu casamento, eu sei que é doloroso. Para o fim do seu namoro, eu sei que é doloroso. Mas que tal a gente começar a pensar que é a oportunidade que a vida te deu de um recomeço? De encontrar alguém muito melhor. E se você foi demitido, mas só eu fui demitido da empresa. Que tal você pensar assim, que bom, que agora eu tenho oportunidade de fazer o que eu amo fazer. Que bom, porque eles poderiam ter demitido mais pessoas, mas só uma pessoa foi demitida. Difícil, mas é uma escolha. Você pode pensar como ganho ou como perca. E você vai ver as pessoas mais fantásticas, com os relacionamentos mais fantásticos, com os casamentos mais fantásticos, com os ganhos financeiros mais fantásticos, com os relacionamentos, amizades e pessoas mais fantásticas. E você vai ver que essas pessoas, elas concordam com o que a Bíblia diz em Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque até o mal se transforma em bem, dependendo da sua atitude mental. Isso mudou a minha vida, porque eu comecei a transformar. Tudo que acontecia comigo, eu começava a olhar para o lado bom e falar assim: todas as coisas cooperam para o bem. Eu ganhei isso daqui, eu cresci nisso daqui, eu tive esse aprendizado aqui, com isso que aconteceu aqui, agora eu tenho uma oportunidade de me reinventar, uma oportunidade de ser diferente, uma oportunidade de crescer, de me evoluir, de prosperar, de melhorar. E será que você não precisa? E eu quero essa tarefa, eu queria que você tirasse foto até nos seus stories, com a sua folha de papel. Eu queria que você fizesse uma tarefa hoje ainda. Pega uma folha de papel. De um lado, coloca tudo o que te aconteceu, que tem te ferido e magoado tanto. E do outro lado, coloque tudo o que você ganhou por causa dessas coisas ruins que aconteceram. O lado bom do lado ruim. Show de bola, né? Uau! Uau, uau, uau! Você é fantástico. Você chegou até aqui, você chegou até a metade, você é fantástico. E eu quero encerrar essa aula dizendo para você uma coisa: o melhor está por vir. Eu quero encerrar essa aula dizendo para você que você está na metade da sua jornada, que agora você aprendeu todo o poder emocional, você vai poder colocar isso em prática e perceber o quanto a sua vida vai se
transformar. Você é excepcional, você é diferente. Lá nos meus stories, eu vou liberar caixinhas de perguntas sobre a aula 2, então hoje eu acho que você vai ter bastante pergunta sobre poder emocional, sobre como usar isso, sobre algumas coisas que ficou aí em dúvida aqui no chat. Eu não consigo responder, não consigo ler, mas lá eu vou responder as perguntas para quem estava aqui nessa aula, assistindo essa aula, lá no @blog do Galhardo. E também vai ter a foto da frase oficial, a frase oficial da nossa live para você comentar, para você compartilhar, porque você sacou agora uma parada. Você sacou que quanto mais pessoas saírem do galinheiro, quanto mais pessoas forem águias, mais a sua vida se transforma. É por isso que eu volto a dizer, para encerrar essa live, que você precisa mudar a mentalidade de querer as coisas só para você. Porque quanto mais pessoas têm acesso, mais o mundo melhora. Mentira, Gustavo, verdade. Se todo mundo pudesse ter acesso ao dinheiro, a criminalidade diminuiria. Se todo mundo pudesse ter acesso a um iPhone 11, a criminalidade diminuiria. Se todo mundo pudesse ter acesso a alguns carros, ou ao carro em si, a criminalidade diminuiria. Se todo mundo tivesse acesso à educação, o nosso mundo seria muito melhor. Se todo mundo tivesse tido acesso a uma família estruturada, nós teríamos muito menos problemas emocionais no mundo. Se todo mundo tiver acesso a esse conteúdo que nós estamos trabalhando aqui, muito mais pessoas serão transformadas e a sua vida será mais fácil. A sua vida será com menos dor. A sua vida será com menos oportunidades ou possibilidades de você encontrar uma pessoa infiel, traidora, uma pessoa arrogante, possessiva, controladora, porque ela tem poder emocional. Ou eu estou mentindo? Uau, uau, uau. Então, eu te espero amanhã. Amanhã vai ser fantástico. Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre relacionamentos. Então, para você que está num relacionamento, ou para você que não está num relacionamento, aprenda, esteja aqui, porque pessoas inteligentes, pessoas sábias, elas já estão prontas para o que der e vier, elas já estão prontas para aquilo que vai acontecer. Agora, pessoas lelé da cuca, nossa, fazia tempo essa expressão, são pessoas que esperam estar num relacionamento para esperar tudo começar a desbringolar, para depois elas começarem a aprender sobre como se relacionar bem. Isso não é coisa de águia. Então esteja aqui amanhã. E como diz a minha camiseta, vamos disfarçando as evidências. Vamos sendo a águia que podemos ser. E eu te espero amanhã. Uma salva de palmas para você. Você foi fantástico. Deus te abençoe. Tchau.